noite, meus irmãos. Vamos dar início à reunião pública da noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, todos os benfeitores, a nossa mentora, irmã Luz, por essa semana. Chegamos até aqui bem, em paz, passando por todas as tribulações, mas sempre firmes e de fé. Que Jesus possa nos orientar, nos proteger, nos abençoar, e que nossas preces na noite de hoje possam chegar a todos aqueles que hoje não tiveram o privilégio de amanhecer como nós, que foram para os hospitais, que não tiveram o alimento, não tiveram a esperança, e onde a depressão, a ansiedade invadiram o coração dessas pessoas, enfim. E nossas preces, nosso carinho, nosso acolhimento possa chegar também a todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram. E que o Papai do Céu possa jogar para nós nesse momento, nessa noite maravilhosa, as suas bênçãos, as suas energias, aquele amor que só o Pai pode ter por nós. Então, nesse momento, vamos dar início, agradecendo sempre a oportunidade. Vamos fazer o exórdio da noite de hoje e depois passar para a palestra do nosso irmão Paulinho. Então, do livro Jesus no Teu Dia a Dia. O tema é: quem é Jesus? A caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear os passos. Você comanda a embarcação da vida, entretanto Jesus deverá ser a bússola. Você até tem o direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado como deveríamos sobre essa questão. Muitos o consideram um herói e o admiram. Boa noite. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus, mas a proposta urgente, única, capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil, ser-o de fato é que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas se ele é o modelo, que nos resta senão imitá-lo? Afinal, sendo Jesus esse modelo, é justo amá-lo. Melhor ainda é copiá-lo. Então, meus irmãos, o exórdio vem fazer a pergunta: quem é Jesus? Vocês não vão precisar responder, mas pensem, quem é Jesus para nós? Apenas filho de Deus? Apenas um profeta? Apenas aquele que veio mostrar o caminho para a evolução, para o amor, para a caridade, para o perdão? Ou ele é o sentido de viver para todos nós? Então pensemos muito nisso, pensemos na pergunta de hoje. O que Jesus é para todos nós? Assim seja, graças a Deus. Então vamos passar agora para a nossa irmã Paulinha,
para a palestra da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com muita alegria, né, que eu farei a palestra de hoje, mas eu já peço a ajuda de todos vocês, é a primeira vez. Então, assim, vão desculpando qualquer coisa, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, se não entender também. Estamos aqui para aprender, né? E é um desafio para mim, vocês sempre me veem fazendo exórdio ou a prece. E a palestra é algo que pede mais de nós aqui, né? Então, assim, eu me preparei, espero que seja de bom entendimento, de muita reflexão e de aprendizado para todos nós, né? Então, que Jesus me ajude, irmã Dulce também e toda a nossa equipe espiritual. A palestra de hoje é um tema livre e diante de tudo que a gente vê acontecendo, né, nesses últimos anos, na decorrência dos dias, e sabendo também, né, que nós como espíritas e a doutrina que se professa aqui é espírita, a gente sabe que o mundo está em regeneração, né, está passando por uma transição. E quem achou que durante a transição teríamos paz, teríamos calmaria, eu vou dar uma notícia, estávamos enganados. Porque no momento de transição, no momento de regeneração de um planeta, a tendência é que se aumente as turbulências, né? A tendência é que se aumentem as tempestades, para que depois venha a bonança, né? Então, o mundo está passando por isso agora. E durante esses acontecimentos, nós nos desesperamos. Nós achamos que estamos sós, achamos que estamos à deriva. Porque muitas vezes esquecemos que temos alguém na proa do nosso barco, que tem alguém ali no leme do nosso navio, né? E hoje a palestra ela vem dizer que sim, que tem alguém muito importante na proa do nosso barco, ali no leme do nosso barco. E esse alguém muito importante é Jesus, né? E a palestra de hoje é Jesus está no leme e ele acalma as tempestades. E para dar início à palestra de hoje, eu começarei citando a narrativa do Evangelho de Jesus, que consta nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho certeza que muitos conhecem, mas possa ser que tenha alguém que não conheça. Então eu vou ler aqui para nós todos, para que a gente possa começar a palestra já, né, prestando atenção no que Jesus queria de cada um de nós diante das tempestades que a gente enfrenta. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 43, tem a passagem onde Jesus acalma a tempestade, que diz assim: Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entram no barco, onde ele já estava. Eu vou pedir para todos nós prestarmos atenção nessa parte, né, onde ele já estava. Quem é ele? Jesus. Jesus já estava no barco. Os discípulos entraram depois e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, os discípulos o acordaram, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E Jesus os disse: Por que estavam com tanto medo? Ainda não tens fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este a quem o próprio vento e o mar o obedecem?
passagem ela é de grande aprendizado para todos nós, né? E aqui, antes de falar sobre o que ela representa, né, o que ela nos quer dizer com a visão daquilo que Jesus queria nos ensinar, eu vou dar uma breve explicação do que poderia, né, ter ocorrido naquele momento, né? Temos a possível explicação para o feito de Jesus, que foi ordenar a ordem que ele deu para que a tempestade se acalmasse e que o mar também se acalmasse. Sendo Jesus quem ele é, né, o médio dos médios, né, a pessoa que ele é, ele poderia sim ordenar que o mar se acalmasse, que os ventos também se acalmassem, pois com a pergunta que tem no livro dos Espíritos, a pergunta 536, que eu vou fazer já para vocês, nos deixa claro que a espiritualidade, que Deus se utiliza dos Espíritos para tudo que acontece ao nosso derredor, inclusive as coisas naturais, da natureza. Então, sendo Jesus quem é, ele poderia simplesmente ordenar, sim, que os espíritos que cuidam do equilíbrio e da harmonia das forças físicas o fizessem. Então, possivelmente, foi o que ocorreu naquele exato momento. Então, a gente pode se apoiar no livro dos Espíritos com na pergunta 536, que eu vou ler para vocês agora, onde explica que isso é muito natural e que poderia sim ter ocorrido. Na pergunta 536 tem assim: são devidos a causas fortuitas ou ao contrário, tem todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, já sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus, não é isso? Então, no item B, tem assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Isso a gente já sabe. Nisto, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem: mas evidentemente nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, né? Então, Jesus, ele ordena que a tempestade se acalme e que o mar se tranquilize. E isso ele recebe a ajuda, né, dos espíritos que cuidam dessa parte física e dessa parte da natureza. Isso aqui é só uma explicação da questão física da história, né? Que poderia ter ocorrido, que com certeza pode ter ocorrido assim. Mas a mensagem nos faz refletir outra parte, o ensinamento que Jesus quis dar aos discípulos e também a nós todos, né? Com essa passagem que também pode ter sido perfeitamente uma parábola. Então, sendo assim, qual seria o exemplo que Jesus queria nos dar, perguntando aos discípulos por que eles estavam com tanto medo e se ainda não tinham fé? Jesus estava no barco. E lembra quando eu disse para a gente prestar atenção, quando eu falei que ele entrou primeiro do que os discípulos? Ele entrou primeiro do que os discípulos. Então, isso já bastava para que os discípulos não tivessem medo durante a tempestade. Mas o medo não é o problema. O problema foi a falta de fé. Jesus estava ali. Mesmo estando dormindo, ele estava ali. E desse modo acontece nas nossas vidas. Eu vou voltar em milhares e milhares de anos, quando o mundo ainda era um mundo primitivo, mas mesmo Jesus ainda não
tendo vindo ao mundo naquela época, já se preparava a sua vinda. Quando a terra deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações, vai lá, vamos voltar lá no Velho Testamento, já vinham ao mundo seus profetas, né? Que iam preparando o caminho para que Jesus visse. Naquela época já se falava na vinda de um Messias. Então Jesus já sabia que ele ia vir ao mundo e para que ele ia vir ao mundo. Então já se era preparado, né, a sua vinda. Então, será que estávamos sozinhos no barco? Ou a gente já estava sendo guiado por um anjo de luz que é o governador do mundo, que é o nosso governador, que é o governador da terra? Então, no Novo Testamento, quando Jesus vem ao mundo, mais uma vez, ele entra no barco primeiro do que nós todos. Ele vem nos mostrar o caminho, ele vem nos mostrar como deveremos agir, como a gente pode fazer para alcançar, né, o tão sonhado céus. Então ele se preocupou em ser o nosso professor, porque ele falou diversas vezes que o que ele podia fazer, nós também poderíamos, e muito mais. Então, por que nós ainda temos essa falta de fé? Por que nós ainda vacilamos nos nossos projetos, na nossa vida? Por que ainda não acreditamos que podemos, né? Então, Jesus ali, ele não deu um sermão nos discípulos porque estavam com medo, mas porque faltou fé, né? E todas essas passagens da Bíblia, né, elas vão sendo passadas, vão sendo refletidas e vai tendo as interpretações, cada um tem as suas, mas aqui eu peguei uma interpretação de Santo Agostinho, que naquele tempo, né, naquele tempo que ele pregava a palavra de Jesus, ele já tinha uma interpretação bem parecida com a interpretação da doutrina espírita, né? Que ele dizia assim: a alma humana, que mesmo agitada pelas provações, não sucumbirá se recorrer a Cristo, que nela se encontra, embora no silêncio do sono. Então, Cristo se encontra em nós, mesmo que muitas vezes ainda em silêncio, ou muitas vezes a gente passa despercebido, a gente não lembra que diante de um problema, diante de uma questão, a gente pode contar com Jesus. É diferente de querer que Ele faça as coisas por nós, né? No fundo do nosso íntimo, nos voltamos para Jesus, que aparentemente está dormindo na popa, deitado no travesseiro dos nossos corações, aparentemente. Mas Jesus não dorme, Ele está sempre ali, somos nós que às vezes o deixamos de lado, não é isso? Aí quando vem a tempestade, quando vem aquela angústia, aquela agonia, né, quando vem as provas, que a gente se depara, que a gente está ali se descabelando literalmente, a gente começa a gritar por Jesus, né? Mas precisa gritar por Jesus? A gente precisa gritar? Não, né? A gente só precisa saber que Ele está ali. Então, assim, no desespero, chama Ele lá no silêncio do teu coração. Ele pode até estar dormindo lá no teu coração, lá no fundinho, mas Ele não está com os olhos fechados. Ele está nos observando. É isso? Jesus, Ele está ali. Ele nos repreende docemente. Por que és medroso? Porque ainda não tens fé, né? Ele não é severo quando Ele nos pergunta isso, mas Ele está nos fazendo refletir o porquê que ainda a gente é vacilante na fé, o porquê que ainda a gente deixa Ele de lado, sabendo que Ele é ali o nosso alicerce, a nossa base para toda tempestade que a gente tiver que enfrentar. Aí quando eu falei de novo que Jesus entrou no barco primeiro do que nós, a gente fica com aquela reflexão, meus irmãos, que nas nossas necessidades, o socorro
nem sempre é o material. Porque a gente precisa estar com o lado espiritual mais forte para poder enfrentar as questões materiais. E é justamente apenas enfrentando as questões materiais onde, na maioria das vezes, a gente deixa Jesus de lado. Onde a gente esquece de tudo que Ele nos ensinou. Lembra das máximas? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você conseguirá transportar aquele monte de um lado para o outro. Muita gente acha que o monte era um monte, né? Um monte de verdade, a montanha, né? Mas Jesus não estava falando de montanha. Jesus estava falando dos nossos problemas. E Ele também não estava falando de fazer os problemas desaparecer, mas sim de entender como resolvê-los, né? A gente, quando vai para a escola, temos os nossos professores. A gente vai esperar que os professores façam a prova por nós? Pode o professor fazer a prova por nós? Não, né? A gente estuda, a gente coloca em prática e vem a prova. A prova é onde vai atestar o nosso conhecimento e a nossa capacidade. Aí quando a gente tira um 10, a gente sabe que está pronto, né? Então, do mesmo modo, é Jesus nas nossas vidas. Ele veio, Ele deu o seu testemunho, Ele nos ensinou, Ele mostrou o que poderíamos fazer. Aí chega as provas, nem sempre a gente passa nas provas, mas cada prova que a gente faz, mesmo sem ter conseguido passar, sem ter conseguido zerar, é uma bagagem. E a gente vai para as outras, e assim a gente vai cada vez mais ficando mais aptos. Mas Jesus nunca vai fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Quem lê o Evangelho, eu acho que nunca ouviu em nenhum lugar da Bíblia dizendo assim que Jesus ia carregar a nossa cruz, né? Existem as pessoas que dizem que esperam a vinda de Jesus para sanar os nossos pecados, mas se Jesus viesse hoje, Ele iria carregar os nossos pecados e Ele também iria resolver os nossos problemas por nós? Ele iria pegar você pela mão e dizer assim, bora, eu vou resolver o seu problema material, por exemplo. Será que ele iria fazer isso? Um problema emocional de perdão. Você está com um problema que você não consegue perdoar alguém. Se Jesus perdoar essa pessoa por você, vai adiantar alguma coisa? Não, né? Ele não disse que ia carregar a nossa cruz, né? Ele disse para pegar a nossa cruz e segui-lo, pois Ele nos ensinaria como deixá-la mais leve. Ele nos ensinou ou não ensinou? Nos ensinou, né? E nessa passagem, Jesus nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos por terem medo, mas não por demonstrar uma fé adulta, uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Tem aquela história assim, tá com medo, vai com medo mesmo, mas tenha fé, não é? Então, essa passagem, ao meu entendimento, eu acredito que é o fio condutor para a nossa reflexão, fala de fé, que a gente mesmo com medo temos que ir com fé, né? Está na tempestade, enfrenta a tempestade, mesmo que a gente pereça naquela tempestade, a gente enfrentou ela sabendo que Jesus estava ali do nosso lado. E se a gente perecer durante aquela tempestade, Ele vai nos carregar nos braços, porque a gente teve fé e acreditou até o último momento que de qualquer forma continuaríamos vivos. E assim é na nossa batalha do dia a dia. Temos um problema para resolver, tentamos resolver, tivemos fé até o último momento que iríamos resolver, mas no final foi diferente, não importa. Você fez tudo o que você tinha que fazer com fé. E se não foi resolvido, porque não era para ser resolvido daquela forma naquele dia. Jesus estava lá. Ele é quem sabe o que nós precisamos. Muitas vezes a gente pede, aí reclama porque não aconteceu, e muitas vezes a gente bota a culpa em Jesus, sim, bota a culpa em Deus. Mas se Deus é quem sabe o que a gente precisa, né? A gente não sabe o que a gente precisa, a gente acha que sabe.
Então, essa passagem eu escolhi, e eu tenho certeza que a intuição também veio, não é à toa, porque é algo que me ajudou bastante. Eu posso dizer, eu posso falar por mim mesmo, que sempre fui uma pessoa muito negativa. Quando eu tinha um projeto, quando eu pensava em algo para ser feito, eu sempre dizia, mas será que vai dar certo? Eu não vou conseguir não, é muito difícil, é muito complicado, né? E acabava não fazendo. E olha quantas oportunidades eu perdi pensando assim. Quantas oportunidades eu deixei passar por não ter fé em mim mesmo e por não acreditar que eu tinha um Deus, que eu tinha Jesus ali, dizendo, vai filha, dá o primeiro passo, que eu vou ajudar no restante. Então a falta de fé, ela nos bloqueia, ela nos paralisa, aí o medo toma conta, né? Então assim, a palestra de hoje, ela não vai ser tão extensa, ela vai ser curtinha mesmo, porque eu acho que é uma passagem que dá para a gente entender muita coisa. E como eu disse, nesse momento de prova e expiação em que a terra passa, todos nós passamos, e no momento de regeneração, iremos ver ainda muitas coisas difíceis. Mas o que eu peço é que a gente passe por todas essas coisas com muita fé, porque temos um governador incrível, celestial, tomando conta desse